Se a gente parar pra pensar, nossa vida não tem muita coisa interessante assim pra compartilhar. A minha vida não tem nada de interessante pra compartilhar, né? É mais interesse por ocasião. Às vezes eu nunca vi o vídeo de um cara, só que ele foi num lugar que nessa ocasião pra mim é interessante eu possa saber. Aí eu vou lá, eu clico, eu vejo e tudo mais. E aí se eu criar uma simpatia com a pessoa, eu continuo seguindo ela, continuo acompanhando o trabalho dela, o material dela. Eu não fiz muita coisa de interessante, na verdade não fiz quase nada de interessante. Eu acho que uma hora vai aparecer uma pessoa que vai se identificar com algum momento, alguma coisa que eu fiz. E isso vai ser interessante para ela. E eu trabalho com registros, eu trabalho gravando as coisas, eu trabalho registrando momentos e por que eu não faço isso com os meus momentos, né? A ideia aqui é criar uma série, mas para quem viu o vídeo anterior, o do Caminho da Fé, o que eu vou contar aqui aconteceu antes, bem antes. Antes de seguir, eu precisei dar uma olhada no retrovisor. Ali no fim de 2019 eu achei que as coisas iam finalmente entrar nos eixos. Achei que a vida ia dar uma acalmada, que eu ia organizar os planos e a cabeça. Enfim, eu achei que viria aquele tempo de ajuste. Só que não. O que veio foi mais trabalho, mais correria, mais intensidade, e quase nenhum tempo para sentir o que estava rolando. Primeiro mês do ano, eu estava num ciclo onde tudo parecia ir para frente, mas dentro eu estava ficando para trás. « 2020 começou no modo excesso total. Minha amiga Dani me chamou para um projeto gigante. Topa o carnaval? Pô, na hora. Achei que era em São Paulo, mas era em Salvador. Era gente de menos para trabalho demais. Estrutura gigante, agenda insana, tudo ao mesmo tempo. Foi louco, intenso e bom pra caramba. Eu tava lá no alto do trio elétrico, na orla de Salvador, com uma câmera pequena na mão, registrando um dos maiores eventos do planeta, gravando tudo. Teve perrengue, erro e sim, eu cheguei a ser preso pela polícia por voar o drone onde não podia. Na hora o clima pesou, 4 horas detido, fichado, processo. Hoje, após pagamento de algumas cestas básicas, virou história para contar. E história boa. E o trabalho foi entregue com louvor e um material incrível que ficou e foi sucesso demais. Que eu conheci lugares, situações e pessoas, o show business por trás. Eu vi e vivi o que muita gente sonharia em estar. Tem gente que paga milhares de reais para ficar andando apertado do lado do trio. E eu descia, subia, andava, ficava do lado da cantora. E eu estava ali, trabalhando, vivendo tudo aquilo. Eu aprendi muito tecnicamente, profissionalmente, como pessoa, e eu sou grato, muito grato. Mas ali começou uma pergunta que eu ainda não sabia formular direito. Como ficar de boa sem que tudo esteja bom? Por fora parecia que estava tudo funcionando, por dentro alguma coisa não estava encaixando. Sem contar o medo e a ansiedade que me pegava às vezes com uma mensagem no WhatsApp. Pouco tempo depois tudo parou, veio o lockdown. E foi ali que eu percebi algo difícil de admitir. Eu não estava só cansado, eu estava doente. E nesses dias que eu simplesmente desaparecia. Me afundava no escuro do quarto, ficava dias sem reação. Não era falta de vontade, era falta de força. O medo, que sempre foi presente na minha vida, estava ali comigo de novo. O medo de errar, o medo de não dar conta. Ele me travava, me fazia hesitar. Pensava demais antes de decidir qualquer coisa, até as mais pequenas decisões. E aí, quando o mundo parou, não sobrou distração. O que ficou foi exatamente aquilo que eu vinha empurrando para frente há anos. Foi ali que eu comecei a entender que não teria como mais ficar fingindo que os problemas não existem, que as coisas que me despertavam gatilhos poderiam ficar no canto, isolado, e eu fingindo que não existia. Eu ia ter que enfrentar, eu ia ter que ir para cima.
E eu tinha muito medo disso. Eu gravo tudo que eu acho bacana e eu nunca edito. E olha que eu sou editor de vídeo. Então, não sei. Fico fazendo testes, nunca coloco em prática as coisas, né? E eu tô com um projeto, muita coisa registrada em vídeo meu, tô tentando organizar isso em edições que eu acho bacana, contando uma historinha com uma narrativa. E eu não fiz nada disso, claro. Aí hoje aqui eu saí com a câmera, com uma lentezinha grande angular aqui pro meu Osmo Pocket. E, bom, vou ver como é que vai ficar. Não sei, né? Vamos correr. Misturou baba com grama. Se a gente parar pra pensar, nossa vida não tem muita coisa interessante assim pra compartilhar. A minha vida não tem nada de interessante pra compartilhar, né? É mais interesse por ocasião. Às vezes eu nunca vi o vídeo de um cara, só que ele foi num lugar que nessa ocasião pra mim é interessante eu posso saber. Aí eu vou lá, eu clico, eu vejo e tudo mais. E aí se eu criar uma simpatia com a pessoa, eu continuo seguindo ela, continuo acompanhando o trabalho dela, o material dela. Eu não fiz muita coisa de interessante, na verdade não fiz quase nada de interessante. Eu acho que uma hora vai aparecer uma pessoa que vai se identificar com algum momento, alguma coisa que eu fiz. E isso vai ser interessante pra ela. Pode ser por comodismo, por falta de vontade. Tem tantos motivos pra não ter feito isso antes. Mas a real que era meio que falta de vontade de viver mesmo, tá ligado? Ai, nossa, que pensamento suicida. Não tô falando isso. Eu tô falando assim, de um comodismo que bateu e era só um dia após o outro e já era. E hoje eu tô hoje eu tô inquieto. Hoje eu não consigo mais pensar em ficar parado, estagnado. Seja na vida, seja no meu próprio dia, assim. Ela tá mexendo no mato, ó. Olha só. E aí minha reflexão é: eu vou continuar fazendo vídeos, então eu vou organizá-los, na verdade, de uma maneira que seja legal pra eu assistir daqui uns anos e falando as baboseiras aí. Caraca, esse motorzinho tá... Olha lá, olha lá. Aqui eu achei que o pior da Covid já tinha passado. Acho que o pior do meu estado mental estava passando também. Foi um momento foda, bem difícil. A viagem não foi uma fuga, foi tentativa. Eu fui para um lugar afastado, vazio e procurei ficar assim. Só de fazer esse movimento eu já considero uma vitória. Eu sempre quis gravar vídeos, vlogs, ou só mesmo mostrar os lugares que eu ia. Muitas tentativas frustradas de começar algo que eu ficava pensando nas minhas noites de insônia. Tenho vlogs de natais em família e passeios de moto lá de 2009. E eu sempre quis fazer também uma road trip. Pegar o carro e sair dirigindo, pegar uma moto e sair dirigindo. Mas era um desejo que por muitas vezes foi sendo negado e postergado na minha vida. E em Carrancas eu encontrei esse silêncio, a natureza, o espaço e a distância para chegar lá. Então foi perfeito. Eu conheci pessoas incríveis nesse rolê, eu vivi momentos simples e de paz, de contemplação, de ficar só observando, de sentir mesmo a água, os lugares. A alegria só por estar em um lugar lindo. E caminhar por ali, ficar olhando. E ali eu comecei a questionar o que realmente importa, sem expectativa grande, sem pressão de algo maior. Só viver. E aí você vai percebendo como a vida não precisa acontecer no plano perfeito, mas no agora, no que já está no redor. Tentar retomar o controle da própria vida é difícil pra caramba quando parece que você não tem mais nada pra controlar. Mas aceitar quem eu era naquele momento,
com medo, falhas e um monte de problema na mente toda bugada. E aí, quando eu aceitei isso, que eu tinha esse problema, foi que eu comecei a melhorar. Comecei a me libertar. Aqui em Carrancas, Minas, tentando fazer uma coisa da vida. Pelo menos começar com ela, né? Eu tô aqui agora na trilha muito louca aqui. Ai, é descalço, que burro. E aí, nessa fase de recomeçar, de tentar viver um pouco, né? É um bom começo de um recomeço. Falar em felicidade nem sempre é simples, principalmente quando quem está do outro lado não está na mesma frequência que você. Às vezes, o que para você é um recomeço, para o outro parece perda. O que para você é silêncio necessário, para um outro soa como um afastamento. E nessas horas a dúvida aparece: será que eu estou indo para a direção certa? Será que eu tenho um problema mesmo? Será que eu estou fazendo drama? Pensando no vídeo que eu postei antes do Caminho da Fé, enquanto eu estava pedalando, eu percebi que o Caminho da Fé não começou naquele dia. Ele é consequência. Ele veio depois de muita coisa que aconteceu. Talvez eu não chegaria naquele ponto se eu não tivesse passado por tudo aquilo que eu passei. E está registrado aqui. Tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, tudo que eu errei. E eu errei pra caramba. Ele vem depois do excesso, ele vem depois do vazio. Ele vem depois de todas as tentativas de reorganizar a vida. Eu falei que eu estava começando a organizar minha vida lá em 2020 e, cara, já estamos em 2026. Ali eu entendi que eu tinha encontrado a paz que eu queria ter encontrado há anos atrás e eu vinha tentando chegar nesse ponto. Dando justificativas, dando desculpas. E eu deixei de esperar que tudo se arrumasse e eu fui atrás de fazer esse momento chegar. Então, foi uma vitória. Aquele Caminho da Fé me mostrou que seguir em frente não é acelerar. Às vezes é só continuar andando, no seu ritmo. Hoje eu sei que não preciso ter tudo planejado. Eu sei que não precisa ser perfeito. A vida vai acontecendo e só por isso já é o suficiente. O que vem a mais é um lucro bem legal. E esse vídeo não fecha uma história, ele organiza o terreno. Tudo que vem depois no canal passa por aqui, passou por aqui. Pelos medos, pelas mudanças, pelas escolhas. E antes de seguir em frente, eu precisei olhar para trás. E eu olhei, organizei e agora dá para continuar. Oi, eu sou o Cadu e essa é a minha pequena visão sobre esse mundo. Espero que você tenha gostado das imagens. Espero que você tenha curtido as reflexões e até uma próxima.